Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. A você que nos visita, sejam muito bem-vindos. A você também que está nos acompanhando pelos nossos canais de YouTube. Muito bom tê-lo aqui. Se você nunca esteve presencialmente conosco, considere nos fazer uma visita. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, engrandecido e louvado seja o teu santo nome. Como é bom podermos estarmos aqui juntos, reunidos numa assembleia dos seus santos para juntos louvar, te engrandecer e te exaltar. E agora te pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra. Os seus filhos que estão aqui, Senhor, não vieram aqui para ouvir a minha voz. Vieram aqui para ouvir a tua voz. Sendo assim, Senhor, fale conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, abram aí a sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 1. Deixam aí aberta. Hoje está culminando uma série de inícios, né? Nós estamos iniciando o mês, estamos iniciando a nossa semana e também estamos iniciando uma nova série. E, curiosamente, nesta semana, ela é um pouco mais especial para alguns, porque eles conseguem fazer aquela tão planejada viagem por conta do feriadão. Espero que seja especial somente por causa da viagem, né? Mas, curiosamente, irmãos, que nesse feriado fazem que muitas pessoas acabam pegando a estrada e eles acabam encontrando alguns desafios ao longo do caminho. Pneus furados, estradas ruins, estradas esburacadas, congestionamento. Eu duvido que o pessoal não pegou aquele congestionamento indo lá para Santos, Guarujá, né? E isso exige que muitos desses viajantes, dessa galera, exerçam uma certa perseverança nesse caminho. Eles precisam manter a mente em algo para que eles possam vencer todos esses desafios. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Porque, dessa mesma forma, a nossa jornada cristã, ela é parecida com uma longa viagem. Nós planejamos algo, temos um destino fixado na nossa mente, mas ao longo das estradas da vida, nós encontramos muitos desafios. Espera aí que meu controle não está funcionando. Muitos desafios que nos tentam a fazer parar ou a pegar desvios. E aí a pergunta que surge é, nessas horas, o que nos faz vencer esses desafios? Eu acredito que a perseverança, ela acontece por causa da consciência do que o destino que nós estamos indo vale a pena. Aquele congestionamento que você enfrenta, você está ali, está cansado, o sol começa a apertar, mas você está pensando lá naquele dia que você vai estar na areia, tomando um coquinho gelado em frente à praia. É sobre isso, irmãos, que eu gostaria de tratar hoje e de meditar com vocês. Imagine que você decida cruzar o mundo de moto, de motoca. No começo parece muito emocionante, empolgante, mas logo você percebe que a estrada está cheia de dificuldades. Buracos, tempestades, frio, lama. A moto começa a quebrar. Você continuaria ou desistiria dessa viagem? Foi isso que aconteceu com dois atores chamados Ewan McGregor e Charlie Burman. Perdoe o meu inglês. Perdoe o meu inglês aqui, tá? Esses dois atores, se você aí é o fã da sétima arte,
você deve conhecer. Em 2004, eles decidiram fazer uma série baseada numa longa viagem que eles fariam de moto chamada Long Way Road. E essa série, eles cruzariam 12 países. 31 quilômetros seriam percorridos, 31 mil quilômetros seriam percorridos. Eles partiriam de Londres, na Inglaterra, até Nova York, nos Estados Unidos. E essa aventura, no início, parecia emocionante. O sentimento de liberdade de você estar numa motoca, tendo aquele ar na sua cara, você cruzando as estradas da Inglaterra, da França, da Alemanha, nossa, parece algo incrível. Só que aí você começa a cruzar a Rússia, você começa a cruzar a Sibéria, o Alasca, que possui frios extremos. Frio esse que nem Napoleão foi capaz de vencer. Os desafios começam a aparecer, as estradas emburacadas, as dificuldades, falta de infraestrutura, fome. O que fez, então? O que nos faz perseverar nessas horas? A viagem, que era, então, emocionante, se torna um verdadeiro teste de perseverança. E é assim, irmãos, como uma grande viagem que exige resistência e motivação da gente, que a nossa fé, a jornada na nossa fé, coloca várias provações, vários desafios para que a gente enfrente. Mas Deus usa cada desses obstáculos para nos fortalecer e nos levar ao destino final. E o nosso texto nos ensina exatamente isso. Eu gostaria de meditar com vocês. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 6, depois leremos o versículo 12. Diz assim o texto: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade. Versículo 12. Vamos ler todos juntos? Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Irmãos, antes de nós iniciarmos, de fato, os pontos que nós queremos trabalhar aqui, nós precisamos olhar o contexto desse texto. E o versículo 1 vai nos elucidar sobre isso. Tiago, servo de Deus. O primeiro ponto aqui é que nós sabemos quem é o escritor dessa epístola. Ele se identifica como Tiago. Só que nós temos um problema. Existem vários Tiagos descritos nos evangelhos. E aí, qual é então esse Tiago? Não era o Tiago, filho de Alfeu, que é descrito como um dos 12 discípulos de Jesus. Não era também, talvez, o Tiago mais famoso, filho de Zebedeu, irmão de João. Esse Tiago acabou sendo morto muito cedo por Herodes Agripa. Não é o Tiago, presbítero aqui da igreja presbiteriana de Paulínia, né, Tiago? Foi você não, né, Tiagão? Esse Tiago, irmãos, era irmão de Jesus, filho de José e Maria. Ele havia brincado com Jesus na infância, crescido com Jesus, mas os evangelistas vão relatar que ele não creu em Jesus em vida. Nós não sabemos o momento exato da sua conversão. Nós temos um texto em 1 Coríntios, no capítulo 15,
no qual Paulo está defendendo a ressurreição de Cristo, que ele diz que Jesus apareceu a esse Tiago. Então, nós podemos supor que talvez esse encontro com Jesus tenha mudado a mente ali de Tiago. Eu gosto muito da forma como ele se identifica, porque esse aqui poderia dar uma carteirada bem dada, hein? Tiago, irmão do Senhor, parceiro, cresci junto, mas ele prefere se identificar de uma forma muito mais humilde. Tiago, servo do Senhor Jesus. Ele tinha consciência que ele havia perdido muito tempo não crendo no Mestre. E esse Tiago, ele vai se tornar uma das lideranças mais influentes do Novo Testamento. Pode até ser que o fato dele ter sido irmão de Jesus tenha contribuído para isso, mas nós vemos uma participação dele muito grande, principalmente em Atos dos Apóstolos. Quando nós lemos o contexto de Atos dos Apóstolos, nós percebemos que a primeira igreja a ser perseguida era a igreja de Jerusalém. Essa perseguição, ela foi oriunda dos próprios judeus que perseguiam os outros judeus que se convertiam. Em Atos, começa uma escalada dessa perseguição quando João e Pedro são presos e eles são obrigados pelo Sinédrio a não falar mais de Jesus e eles são chicoteados e são soltos. Logo a mais, os mesmos judeus prendem um diácono da igreja chamado Estevão e depois de uma pregação de Estevão, eles pegam em pedras e apedrejam Estevão. E aí em Atos 8 nós temos uma característica que é citada ali logo no primeiro versículo, que se instaura uma grande perseguição àqueles judeus que haviam sido convertidos. E essa conversão gerou então uma perseguição muito forte, de modo que muitos daqueles judeus começaram a se dispersar de Jerusalém. Foram para outras regiões. Esses judeus dispersos então vão para outras regiões, mas continuam sendo perseguidos. No mesmo texto de Atos 8, vai falar que Pedro e João, eles precisam se retirar de Jerusalém, não por causa da perseguição, mas porque eles precisavam empregar numa região chamada Samaria. E aí, quando os dois apóstolos, que eram os líderes do cristianismo, eles precisam se retirar de Jerusalém, Tiago, ele ganha, ou melhor, ganha não, ele herda o pastoreio da igreja de Jerusalém. Só que essa igreja, ela tinha um grande desafio. Primeiro porque foi a primeira igreja a ser perseguida. Segundo, porque ela estava exatamente no ponto máximo de perseguição naquela época, que era Jerusalém. Segundo, porque os judeus, eles impunham alta perseguição a esses irmãos, de modo que eles excluíam aqueles que se convertiam da sociedade, excluíam das suas sinagogas e rompiam qualquer tipo de relacionamento com eles. Seja relacionamento familiar, pai abandonava filho se ele se convertia, filho abandonava pai se ele se convertia, marido, esposa. Seja relacionamento social, eles eram excluídos, ninguém mais conversava com eles. Seja relacionamento financeiro, profissional. Se alguém tinha um funcionário e ele se convertia, ele era demitido. Se essa pessoa tinha um negócio, as pessoas deixavam esse negócio dela de lado, ninguém comprava mais com ela. E aí o que isso proporcionava para aquelas pessoas que haviam sido convertidas? Exclusão social, eles eram marginalizados, jogados ao relé da sociedade e principalmente uma pobreza muito extrema. Tanto é que, se você perceber, grande parte das vezes que Paulo está levantando ofertas, quando Paulo está falando de dinheiro, inclusive o texto que foi projetado, que fica ali na parte superior, cada um contribua de acordo com o que propôs no seu coração, geralmente Paulo está levantando uma oferta para levar para os irmãos de Jerusalém. Porque tamanha era a dificuldade, pessoas que viviam de fato na extrema pobreza. E essas pessoas, então, por viver
em uma sociedade que os excluía, proporcionava para Tiago, que era o pastor deles, um desafio muito grande. Um desafio de pastorear uma igreja como essa. O desafio de manter, cuidar de pessoas que estavam passando por grandes perseguições ainda. No epicentro da perseguição. Porém, irmãos, diante dessas dificuldades que nós vemos, diante das perseguições que se levantam, e olhando até mesmo para nossas vidas, nas dificuldades, eu acho que surge uma pergunta que Tiago busca a responder. Como continuar a nossa jornada cristã sem desvios e sem desistir? Diante de tamanho sofrimento, diante de tamanho dificuldade, diante dos desafios que são expostos na nossa caminhada, na nossa estrada, como é que a gente continua? Como é que a gente prossegue? E aí eu gostaria de trabalhar sobre 3 pontos aqui com você. O primeiro deles é mantendo os olhos no destino. O segundo é enfrentando os desafios difíceis. E o terceiro é seguindo a rota certa. Vamos analisar cada uma dessas 3 ações. Primeiro ponto, mantendo os olhos no destino. Qual que é o nosso destino? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Não sei se já aconteceu isso com você, espero que sim. Espero que não seja só comigo que aconteça. Você já teve que ir a algum lugar, tá? Aí você pega o seu carro, dirige, e quando você percebe, você está indo para outro lugar. Você saiu da sua rota completamente. Já aconteceu com vocês? Só comigo? Não é possível, né? Por que isso acontece, irmãos? Porque a gente deixou que a nossa mente desviasse o nosso destino. Perdemos o foco de onde, ou melhor, para onde estávamos indo. Curiosamente, irmãos, em grande parte das vezes que os autores bíblicos vão falar sobre perseverança na caminhada, eles sempre lembram os seus leitores sobre o destino final. O livro de Apocalipse foi todo escrito exatamente sobre esse objetivo. Mostrar para um grupo de irmãos, ou melhor, mostrar para os cristãos do primeiro século, que estavam sendo esmagados pela perseguição romana, sendo mortos, jogados no Coliseu. Mostrar para eles que havia um destino maior para onde eles estavam indo. Lembra? Não haverá mais choro, tristeza, dor, novos céus e nova terra. E é exatamente dessa forma que Tiago usa o seu texto. Eu acho que o primeiro ponto para nós entendermos e como nós perseveramos na caminhada é ter em mente o nosso destino. Olha só o que Tiago fala no versículo 12. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. O escritor parece que tem como pano de fundo as palavras de Jesus na bem-aventurança. Perceba, lembra lá das bem-aventuranças que nós tratamos aqui na nossa série? Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Jesus sabia que os seus discípulos haveriam de ser perseguidos e já estava preparando, falou, olha, quando isso acontecer, alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa. Jesus estava reorientando o foco dos discípulos. Lembre-se que há algo maior, que as coisas que vocês passam aqui, elas são passageiras. Que há de haver um dia que vocês estarão comigo eternamente. E o grande problema é que muitas das vezes nós perdemos o foco. Nós estamos indo
para um local que não é o nosso destino. Nós estamos percorrendo uma estrada pelo caminho contrário daquela que Deus colocou. E entendam, irmãos, que isso é algo sutil. A falta de foco no nosso destino é algo sutil. A gente não percebe. Nós somos capazes de percorrer longas distâncias contrárias ao reino de Deus. E aí, quando a gente vê, quando acontece aquele estalo, a gente está longe. Por isso que nós devemos manter o foco no nosso destino, o nosso verdadeiro propósito nessa vida. Vamos parar de perder tempo com discussões que não edificam, com coisas que nos atrapalham, com preocupações extremas, que fazem com que a nossa mente fique e vive num piloto automático. Devemos, irmãos, à luz do escritor de Hebreus, manter o foco em Jesus. Olha o texto de Hebreus. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos, tendo os olhos focados em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mantendo os olhos no destino, irá nos dar direção. Mas é ao enfrentar terrenos difíceis que a nossa fé é provada. Irmãos, nós precisamos entender um ponto. Provações, terrenos difíceis, fazem parte do seu caminho. Fazem parte da sua jornada. Existe uma perspectiva que todos nós tendemos a ter em decorrência de passarmos por alguma dificuldade, que é aquela velha pergunta: se Deus me ama, por que Ele permite que eu sofra? Por que Ele permite que eu esteja passando por isso? Deixa eu te contar uma história. No ano passado, eu vim morar em Campinas, decorrente da minha vinda para o seminário, e na minha primeira viagem para Volta Redonda, eu e minha esposa, a gente foi por volta das 3 horas, saímos de Campinas com destino à Volta Redonda. Só que ela era um feriadão de Páscoa, então nós pegamos muito trânsito naquela ocasião. A viagem dura cerca de 5 horas, vamos assim dizer. Por volta das 9 horas da noite eu ainda estava na estrada, tinha pegado um congestionamento muito alto. Sabe aquela chuvinha que chove o dia inteiro e deixa a estrada lisinha? Ela estava ocorrendo. E aí, em umas curvas, eu perdi o controle do meu carro, não sei se decorrente de uma aquaplanagem ou se foi óleo na pista. Rodei, bati na mureta da Dutra em plena 9 horas da noite, em uma das curvas mais perigosas que tinha ali. E aí, nós esperamos a Polícia Rodoviária Federal, fez todo ali o trambolho, fui para Volta Redonda, preguei no culto, voltei. Mas 2 semanas depois, eu estava numa aula, aquilo começou a me remoer. Não sei porquê. Começou a me remoer, veio na minha mente o momento exato do acidente, me remoendo. Eu saí da aula, saí sem falar com ninguém, bravo. Fui, cheguei no portão da minha casa, explodi com Deus. Falei, olha, o Senhor me tirou da minha casa, o Senhor tirou lá da minha cidade, me trouxe aqui. O Senhor fez com que eu abandonasse meu serviço, o Senhor fez com que eu abandonasse a minha família. E na primeira viagem que eu faço, o Senhor me deixou sozinho. Na primeira viagem que eu faço, o Senhor me abandonou. Eu orei a Ti, eu pedi o Seu cuidado, e o Senhor me abandonou. Essa é a nossa perspectiva diante dos sofrimentos.
a gente fica se perguntando por que Deus nos abandonou em determinada situação. Meia hora depois, irmãos, eu estava de joelhos, pedindo perdão a Deus, porque numa das horas mais escuras da noite, eu e minha esposa perdemos o controle do carro a 110 quilômetros por hora, rodando e batendo fortemente ao ponto dos meus airbags estourarem. E mesmo assim, eu e ela saímos sem nenhum arranhão daquele acidente. É isso que acontece sobre essa perspectiva. A gente tende a enxergar a parte apenas do sofrimento e a gente esquece aquilo que Deus faz através dos sofrimentos, das provações, das dificuldades. E ao olharmos atentamente para o texto, aprendemos que as provações que Deus coloca na nossa vida não são um sinal de abandono. Não significa que Deus te largou. Não significa que Deus não esteja alheio, que Deus tem prazer no seu sofrimento. Muito pelo contrário. Olha o que Tiago fala. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Vocês sabem por quê? Porque essas provações produzem perseverança. Essas provações produzem maturidade. É por meio das adversidades da nossa vida, irmãos, que Deus nos fortalece. É por meio das dificuldades, das coisas que Deus coloca ao nosso caminho, dos pneus furados, dos buracos da estrada, é que a nossa fé é fortalecida. Por isso que é necessário que enfrentemos terrenos difíceis, para que a gente possa ser maduro e íntegro. Existe um provérbio árabe que eu gosto muito. O sol sem chuva, ele cria desertos. Ele cria desertos. E Tiago, ele ainda parece fortalecer essa ideia quando ele fala, considerem motivo de grande alegria. E, na minha perspectiva, eu acho que deve ter sido muito difícil Tiago falar isso para os seus leitores. Pessoas com diversas dificuldades, passando fome, sendo perseguidos, e aí Tiago vem e fala assim, cara, fica alegre com isso aí. E para mim também é difícil falar para a minha vida, para vocês, porque eu não sei o sofrimento que você está passando. E aí sobe aqui um seminarista, e fala, cara, considere motivo de grande alegria. E entenda que essa alegria, ela não é algo hipócrita ou forçado. Não significa que você esteja passando uma dificuldade, que você esteja com uma doença, que você está prestes a ser demitido ou foi demitido, que você esteja com dificuldades no seu casamento, ou diversas outras provações, o sofrimento, e aí você coloca um sorriso, sabe, aquela máscara de sorriso, sai, vem para a igreja, como é que está, irmãos? Opa, está tudo bem, graças a Deus. Não é isso que Tiago está falando. Tiago está falando de uma verdadeira alegria que surge do entendimento do que Deus faz nos nossos sofrimentos. Surge quando nós entendemos que tudo isso que nós estamos passando aqui serve para um propósito maior de Deus. Que o propósito disso é porque Deus não quer que você se perca. Não é que Deus é um Deus sádico, que tem prazer no seu sofrimento. Às vezes nós olhamos para a história de Jó e a gente comete a loucura de falar que Deus queria esfregar Jó na cara de Satanás. Não era esse o propósito. O propósito era fazer Jó crescer espiritualmente. Tanto é que ele fala no seu texto, no capítulo 42, eu te conhecia de ouvir te falar, agora eu te conheço, eu te vejo. Existe um propósito, irmãos, nos nossos sofrimentos. Ainda no versículo 4, Paulo diz, e essa perseverança, ela deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma.
Tiago diz que essa perseverança, ela produz maturidade e integridade. E isso é evidente quando nós olhamos para a história da igreja. Quanto mais os cristãos eram perseguidos, quanto mais passavam por sofrimentos, mais a igreja crescia. A tal ponto de um dos pais da igreja, chamado Tertuliano, falar a famosa frase: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Parece que quanto mais eram mortos, mais a igreja crescia. E isso, para a nossa mentalidade pós-moderna, é uma loucura. Porque hoje as pessoas buscam simplificar ao máximo os processos, tirar no máximo as dificuldades da vida. Para a gente hoje, quanto menos resistência ter, mais fácil é de eu continuar aquilo. O mundo hoje pensa assim. E aí quando você olha aqui para o texto de Tiago e fala, olha só, essas dificuldades que vocês estão passando, elas são necessárias porque elas produzem perseverança. Loucura. Loucura para a nossa mentalidade hoje. Mas, irmãos, eu gosto de falar sempre, quando eu vou falar sobre perseverança, provações, eu lembro de um texto, ou melhor, de uma frase que um antigo meu pastor falava quando ele pregava sobre isso. Ele fala assim: depois de uma tempestade, não é qualquer chuvinha que te derruba. Quando você passa por uma tempestade, não vai ser qualquer chuvinha que vai ser um problema na sua vida. Mas, irmãos, eu devo admitir algo aqui. A nossa perseverança, ela não depende exclusivamente de nós. Aliás, se ela dependesse, eu sinceramente estaria desanimado aqui falando com vocês. Se dependesse da minha força de vontade para perseverar, eu estaria longe. Ela depende e é sustentada por Deus. Deus age através da vida dos seus, como uma forma de impulso, de amparo, para que nós perseveremos até o fim. E aí você está se perguntando, peraí, você está me falando que eu devo perseverar, agora você está falando que Deus age nisso? Como assim, cara? Como que isso acontece? Se você tem dificuldades com isso, eu vou te convidar a matricular-se na Escola do Discípulo, Doutrinas da Graça comigo. Parece um vídeo do YouTube, né? Fiz logo um merchanzão, né? No meio da mensagem. Mas é sério, nós vamos aprofundar esse tema. Mas para elucidar aqui, deixa eu te fazer uma ilustração. Quando você vai viajar, você pega o seu carro, entra com a sua família, e aí você ora a Deus. Ou pelo menos deveria fazer, né? Ora a Deus. E aí as frases lá: Deus, leva-me em paz até o meu destino, conduza o meu carro, conduza a nossa família até naquele lugar. E aí você chega no seu destino, viagem toca, você chega lá, uma pessoa vem te recepcionar, pergunta, como é que foi a viagem? Aí o que você fala? Foi boa, graças a Deus. Mas espera aí, eram suas mãos que estavam no volante, eram seus pés que estavam nos pedais. Foi você que escolheu mudar de faixa e retornar para outra faixa. Foi você que decidiu se virava à esquerda ou à direita. Como assim que Deus te conduziu? Deus age por meio das nossas ações, por meio das nossas decisões, para nos fazer seguir o caminho até o nosso destino final. Ele é o nosso condutor, irmãos. Ele é quem sustenta e nos empurra sempre que necessário. Como diz o texto de Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6. Aquele que começou a boa obra é fiel e irá completá-la até o dia de Cristo. Se mantermos os olhos no destino, nos dá direção. Se ao enfrentarmos estradas difíceis, nos dá perseverança, a sabedoria de Deus nos orienta no caminho.
No versículo 5, Tiago vai exortar os seus leitores a pedir a Deus sabedoria. Olha o texto. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Eu lembro, irmãos, uma viagem que eu fiz para Cabo Frio, e eu estou falando várias viagens aqui, acho que vocês nunca vão querer viajar comigo, tá? Fiz uma viagem para Cabo Frio, e era janeiro, então, no final de semana, a Vanessa tinha ido de manhã, e eu pregaria a estrada à tarde, numa sexta-feira, dia que os cariocas estão descendo tudo lá para Cabo Frio. Aí meu pai falou assim comigo, olha, sai um pouquinho mais cedo para você evitar esse trânsito. E eu não sei porquê, eu e meu pai havia trocado de carro nesse dia. E aí eu saí mais cedo um pouquinho do serviço, fui. Quando eu cheguei lá no Rio, eu peguei uma chuva arrumada. E eu não sei porquê, toda vez que eu vou para o Rio, eu pego uma chuva danada. Toda vez. Peguei uma chuva, eu tive que andar devagarzinho. Quando eu cheguei lá na famosa linha vermelha, né? Ou estrada tranquilinha para andar, né? E lá na Ponte Rio-Niterói, estava tudo parado. Demorei mais de 2 horas para atravessar aquilo. Quando eu cheguei lá do outro lado da ponte, começou a andar mais um pouquinho. Só que, para chegar em Cabo Frio, existem 2 caminhos. Existe um caminho que você vai cortando por cima das cidades e existe outro que fica na orla. E eu precisava ir num local que estava na orla, só que eu estava por cima. E aí eu teria que ir lá em Cabo Frio, dar a volta e vir para cá. Foi aí que eu tive a brilhante ideia. Falei, cara, será que não tem um caminhozinho aqui que eu possa cortar aqui para chegar ali na parte de baixo? Rapaz, quando eu olhei no GPS, eu achei que era de Deus, que apareceu o caminho para mim. Falei, nossa, mãe, muito obrigado, Senhor. Entrei no caminho, deu 3 quilômetros, começou uma estrada de chão feia, lotada de buracos. Aí eu falei, não, deve ser um pequeno trecho, né? Fui indo, passei 5 quilômetros de estrada de chão ainda. E aí já era tarde para eu voltar, né? Falei, vou continuar aqui. E curiosidade, o carro do meu pai é um carro baixo. E eu passando numa buracaiada. Irmãos, foi mais de 30 quilômetros numa estrada de chão. Demorei mais para chegar no meu destino. O carro ficou todo sujo. E sabe aquela canaleta da parte de baixo do carro? Ela ficou solta. Quando eu cheguei lá, eu vi que ela estava solta, eu tive que tirar aquilo. Aí você imagina eu entregando o carro para o meu pai, né? Tive que explicar para ele. Falei, olha, aconteceu isso, eu peguei esse caminhozinho aqui. Expliquei toda a situação para ele. Ele, irmãos, parou na minha frente, colocou a mão nos meus ombros. Com muito amor falou, você é burro. Desnecessário, né, irmãos? Desnecessário. Mas, irmãos, se nós olharmos aqui para Tiago, Tiago está falando isso de modo mais elegante. Aqui. Ele fala, olha, se vocês estão pegando caminhos aí, vai que, não sei, vocês precisam aí de sabedoria, não sei se vocês são tolos ou não. Peça a Deus. Peça a Deus. Para que vocês não vá pegar esses caminhos de 30 quilômetros aí de estrada de chão. Para que você não percorra atalhos que vão te desviar do caminho. A sabedoria, irmãos, ela é como um GPS na vida cristã. Ela mostra que certos caminhos não vão levar a nossa jornada. Ela mostra o caminho que nós devemos percorrer. E essa sabedoria, ela é dada a Deus. Tiago fala, peça e lhe será concedida. Parece que Tiago aqui tem como pano de fundo o pedido de Salomão para Deus por sabedoria. E às vezes falta na gente. E a gente não gosta de admitir. Como eu não gostei de admitir, né, que fui tolo. Acho que a palavra é melhor, né? Meu pai podia ter falado tolo. A gente não gosta de admitir isso.
Mas nós precisamos da sabedoria de Deus para nos guiar no caminho. A minha pergunta para você, irmãos, vocês têm buscado orientação de Deus antes de agir? O texto de Provérbios 16, ele fala: o homem pode fazer planos, mas a resposta é de Deus. Há caminhos que para o homem parecem bons, mas Deus julga a intenção do coração. O problema é que a gente faz vários planos, planeja tudo, faz tudo, aí no finalzinho fala assim: aí Deus, abençoa aí. E não é assim. Primeiro, a gente pede orientação a Deus para fazer qualquer coisa. Primeiro, a gente busca a sua sabedoria para lidar nessa jornada. A oração, irmãos, por sabedoria nos livra de erros que podem prolongar sofrimentos, e ela nos ensina a confiar naquele que realmente conhece o caminho até o destino final. Concluindo, irmãos, Ian e Charlie Borman, eles poderiam ter desistido no meio do caminho. Ao olhar para as dificuldades, para o frio, eles poderiam ter abandonado, voltado tudo, chegado até a Rússia e falou: vou entrar e não, vou voltar para Londres mesmo. Mas eles completaram a jornada. E quando eles chegaram no seu destino final, eles perceberam que cada obstáculo valeu a pena. Cada obstáculo valeu a pena. A pergunta que eu faço para vocês é: e você? Você tem enfrentado os desafios da sua jornada espiritual? Lembre-se que Deus é que nos guia. Não pare no meio do caminho. Peça a Deus para te fortalecer, para estar sempre com você em toda a jornada. Lembre-se que o sofrimento que você passa, eu sei que causa tristeza, eu sei que causa dor. Eu não estou alheio a isso. Mas lembre-se que ela produz perseverança. Existe um propósito maior de Deus nisso tudo. Confiamos nele, irmãos, para chegarmos ao nosso destino preparados e fortalecidos. Persevere em cada um dos quilômetros da sua vida. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ouvimos a sua palavra e venhamos te pedir, Senhor, que o Senhor venha estar conosco em cada jornada, em cada quilômetro, porque sozinho nós não somos capazes de perseverar. Sozinho nós não conseguimos, Pai, entender que os sofrimentos que o Senhor coloca na nossa vida fazem parte de algo maior, é para o nosso bem. E venhamos te pedir, Senhor, que o Senhor possa colocar isso na nossa mente, que nós possamos estar dia após dia perseverando, com os olhos fixos naquilo que o Senhor preparou para os seus. Assim eu te oro, em nome do Senhor Jesus. Amém.